Ela disse que queria alguém mais maduro, mas quando você apareceu com sua calma, sua voz firme e o olhar que já viu o mundo, ela recuou. Disse que era demais, que era intenso, que estava confusa. Mentira, ela não estava confusa. Ela estava assustada. Assustada com o tipo de homem que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa provar nada para ser notado, que sabe exatamente quem é, e por isso se torna inesquecível. O que ela viu em você não foi só idade, foi presença, foi estrutura, foi contraste, porque o mundo dela é feito de ruídos, de promessas vazias, de toques apressados, de homens perdidos em seus próprios impulsos. Mas quando ela se aproxima de um homem mais velho, algo muda. O tempo desacelera, as palavras ganham peso, o toque tem intenção. Só que nem todo homem maduro se torna inesquecível. Alguns envelhecem, outros evoluem, e são esses que deixam marcas que o corpo dela jamais esquece. Não pela aparência, não pelo status, mas pela energia. Homens assim não seguem fórmulas, eles seguem princípios, e o mais poderoso deles é o silêncio, porque o silêncio de um homem vivido não é vazio. É cheio de histórias, escolhas, quedas e superações. Quando ele fica em silêncio, ela sente mais do que com 1000 palavras. Ela sente que ele observa, que ele entende, que ele escolhe quando falar e quando apenas olhar. E esse olhar quebra defesas que homens mais jovens nem percebem que existem. Mas o silêncio é só o começo. Existem atitudes específicas, detalhes quase invisíveis, posturas que parecem pequenas, mas que, quando vêm de um homem mais velho, provocam um terremoto emocional dentro dela. E não é porque ela quer um pai emocional. Ela não quer ser cuidada como uma criança. Ela quer ser vista como mulher, desejada como mulher, testada como mulher. E só um homem que não precisa dela consegue fazer isso. A ironia é cruel. Quanto menos você precisa da aprovação dela, mais ela sente que precisa da sua presença. Mas o pior ainda está por vir, porque a maioria dos homens mais velhos, mesmo os inteligentes, os experientes, os bem-sucedidos, perde completamente o poder quando começa a tentar agradar. Eles não percebem que, ao querer provar seu valor, estão entregando a única coisa que os torna especiais: a autossuficiência. Você não precisa convencê-la de nada. Ela já sabe, já sente, já imagina. Se ela se aproximou, é porque algo em você quebrou o padrão. Agora, a questão não é conquistá-la, é não estragar o que já começou a acontecer. E é por isso que você precisa conhecer essas atitudes, não para manipulá-la, mas para lembrar quem você é. Ou melhor, quem você pode ser, quando para de pedir permissão para ser homem. Algumas dessas atitudes vão parecer simples, outras, desconfortáveis. Algumas, você já viveu, mas não percebeu o poder que tinham. E a última é a mais perigosa, porque ela exige uma coragem que poucos homens, de qualquer idade, têm. Mas antes de revelá-las, você precisa entender o que realmente atrai uma mulher mais jovem em um homem mais velho. Não é só a aparência, não é só o dinheiro, não é só a estabilidade, é a promessa de profundidade. Ela quer mergulhar, quer se perder em um universo que vai além do corpo, da conversa ou da conquista. Ela quer sentir que está diante de algo raro, difícil, intenso. E isso, só um homem estoico é capaz de oferecer, porque o estoico não seduz com palavras. Ele transforma o ambiente com sua postura. Ele não implora, ele observa, ele não disputa, ele lidera. E quando uma mulher mais jovem sente isso, não racionalmente, mas no corpo, nos olhos, na pele, ela guarda aquele homem como um segredo precioso. Mesmo que tudo acabe, ela nunca esquece. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e ele está por trás da primeira atitude. Ele sabe quando parar. Não no meio de uma conversa, não no auge da conquista, mas no momento em que o ego quer continuar. A maioria dos homens erra por excesso, fala demais, explica demais, toca demais, se entrega demais. Acham que quanto mais oferecerem, mais ela vai ficar. Mas os que deixam marcas sabem a hora de recuar, não por frieza, mas por sabedoria. A mulher mais jovem está acostumada com homens que insistem, que tentam, que não sabem ir embora quando ainda há desejo no ar. Mas o homem que para, que deixa o silêncio entrar, que não tenta estender a cena perfeita, esse ela guarda.
Porque ele quebra o ciclo. Ela estava preparada para resistir, mas não estava preparada para sentir falta. E sentir falta é o primeiro passo para o apego emocional. Quando ele para no auge, ela sente que perdeu algo, e o desejo se transforma em saudade, em admiração, em curiosidade, porque ele não quis mais, porque ele foi embora com tanto controle, o que ele viu que a fez merecer apenas um pouco, e não tudo. Essas perguntas grudam nela como perfume na pele, porque não são perguntas externas, são dúvidas internas. E dúvidas internas são as que mais mexem com uma mulher. O homem comum insiste, o homem estoico instiga. Essa é a diferença entre ser passageiro e inesquecível. Mas tem algo ainda mais forte, porque esse homem não apenas sabe parar, ele também sabe não começar, mesmo quando ela provoca, mesmo quando ela se oferece. Ele não age pelo impulso, ele espera, ele observa. Às vezes, ele sequer responde, e isso a destrói por dentro, porque ela se preparou para ser desejada. Mas ele a olhou como quem já viu muitas como ela, e não se impressionou. Ele pode até achar ela linda, mas não precisa que ela saiba disso. Ele pode até imaginar o gosto da pele dela, mas não tem pressa para provar, porque ele é seletivo, e homens seletivos viram lenda. Só que tem uma atitude ainda mais rara. Ele nunca se justifica. Ela pergunta por que ele demorou. Ele sorri. Ela questiona onde ele estava. Ele muda de assunto. Ela quer saber o que ele sente. Ele apenas toca o rosto dela, com firmeza, como quem diz tudo sem dizer nada. Justificativas são para os culpados. Explicações são para os inseguros. Ele prefere ser mal interpretado do que ser previsível. E isso enlouquece uma mulher que está acostumada a ser o centro do mundo masculino. Ela não entende, não aceita, mas deseja mais ainda, porque o mistério é o novo luxo. E ele carrega esse luxo como quem carrega cicatrizes. Ele não esconde o que viveu, mas também não precisa exibir. Quando ela pergunta sobre o passado, ele responde com metáforas. Quando ela tenta entender o presente, ele a faz sentir o momento. E o futuro, ele deixa em aberto, não como um jogo, mas como uma escolha. Porque ele não promete o que não pode garantir. Ela percebe que está diante de um homem que se basta. E isso a obriga a crescer, a sair da pose de princesa, a se tornar mulher. Mulheres mais jovens não buscam paz. Elas buscam desafios. E poucos são mais desafiadores do que um homem que não tenta se explicar. Mas existe ainda um comportamento que revela tudo, e ao mesmo tempo esconde tudo. E é exatamente aí que tudo muda. Ele nunca reage de imediato. Ela grita, ele escuta, ela se afasta, ele respira, ela provoca, ele observa. A maioria dos homens responde no impulso. Tentam consertar, agradar, recuperar o controle. Mas o homem mais velho, que já sangrou, que já perdeu, que já se levantou sozinho, aprendeu que o verdadeiro poder está na espera. Quando ela diz algo cruel, ele não rebate. Quando ela ameaça ir embora, ele não impede. Quando ela testa os limites, ele mantém os próprios. Isso não é frieza, é clareza. Ela não quer um espelho, ela quer uma âncora. E âncoras não se movem com ventos passageiros. É nessa calma que ela desmorona. Não porque ele a machucou, mas porque ela não conseguiu derrubá-lo. Ela tentou manipular, tentou chamar atenção, tentou ativar a culpa. Mas ele apenas ficou em silêncio. Ou, pior ainda, sorriu com ternura, como quem já viu aquela cena antes, como quem já entendeu tudo e escolheu não se perder nela. E é nesse momento que ela cai, porque percebe que está diante de alguém que não vai reagir como os outros, que não precisa dela para manter o próprio valor. Ela pode amar ou odiar, mas nunca ignorar. O que esse homem carrega é presença, e presença não se aprende em cursos, não se copia em vídeos. Presença se constrói na dor, no tempo, na solitude. Esse homem não precisa gritar para impor respeito. Basta entrar no ambiente. Ela sente no corpo, no cheiro, no ar. Algo muda quando ele está perto. E mesmo se ele não tocar, ela vai se lembrar do toque. Mesmo se ele não falar, ela vai repetir as palavras dele em silêncio. Porque o que ele diz vem de um lugar que poucos homens acessam, o centro. E é do centro que ele age. Ele não corre atrás. Ele caminha firme. Ele não disputa a atenção. Ele dá atenção seletiva. Ele não se derrete com o eu te amo. Ele observa se há coerência entre palavra e atitude.
Essa coerência, aliás, é outro golpe silencioso, porque ela pode até mentir, mas ele vê, não pelos olhos, mas pela intuição. Ele percebe quando ela está ferida, quando está confusa, quando está testando. E ao invés de confrontar, ele acolhe com presença. Isso quebra qualquer defesa. Ela esperava grito, recebeu silêncio. Esperava ciúme, recebeu confiança. Esperava controle, recebeu espaço. E esse espaço a faz voltar. Não porque ele implorou, mas porque ela precisa daquilo que ele representa. Liberdade com direção, desejo com respeito, força com ternura. Mas tem um detalhe que ela jamais vai admitir, pelo menos não em voz alta. Ela sente medo, não do homem, mas de tudo o que ele a obriga a sentir. Ela sente medo porque, ao lado dele, ela não consegue controlar nem o corpo, nem as emoções, nem a narrativa. Ela é obrigada a ser real, a despir as máscaras, a baixar o tom, e isso a expõe, só que, ao mesmo tempo, a liberta. É nesse paradoxo que ela se apega, mesmo que diga que não. Mas existe um gesto simples, cotidiano, que entrega tudo. E poucos homens têm coragem de fazê-lo sem perder o próprio valor. Ele sabe olhar nos olhos e depois virar as costas. Esse é o gesto, tão simples, tão devastador. Não se trata de desprezo, nem de arrogância. É algo mais profundo, mais raro. Trata-se de coragem. A coragem de olhar uma mulher com toda a presença do mundo e ainda assim escolher ir embora quando o respeito é quebrado. A maioria dos homens permanece, tenta resolver, implora por um pouco de afeto. Ele não. Ele sente o cheiro da desordem emocional e recua, mesmo sentindo desejo, mesmo sentindo conexão, porque ele entende, não é sobre ela, é sobre ele, é sobre proteger sua paz, sua dignidade, seu eixo. Esse homem sabe que o amor verdadeiro nunca exige autoabandono, nunca exige sacrifício da alma. Ele prefere a solidão do que viver cercado por barulho emocional. E esse gesto, o de ir embora com dignidade, é o que a marca para sempre, porque ela sabe que perdeu algo raro. Ela pode tentar substituí-lo, pode fingir que superou, pode até correr atrás de outros corpos, mas em algum momento, sozinha, vai se lembrar do olhar dele, do toque firme, do silêncio denso, da calma impossível, e vai perceber, nunca mais encontrou aquilo. É nesse ponto que ele se torna lenda, não por ter ficado, mas por ter ido embora com honra. E isso nenhuma juventude oferece. Mas o mais impressionante é que ele faz tudo isso sem rancor. Ele não guarda mágoa, não fala mal, não deseja o mal. Ele apenas segue. E esse seguir é o maior ato de presença, porque mostra que ele está inteiro, que não se perdeu em ninguém, que não se deixou levar pela tempestade emocional alheia. Ela queria intensidade, ele mostrou profundidade. Ela queria fogo, ele ofereceu sol. E quando ela percebe que perdeu o sol, todos os outros fogos parecem fracos. Mas tem algo que vai além. Esse homem não é inesquecível só para as mulheres. Ele é respeitado pelos homens, admirado pelas crianças e silenciosamente observado por todos ao redor, porque ele vive o que prega, carrega no olhar a verdade que muitos tentam esconder com palavras. E é por isso que a última atitude não tem nada a ver com conquistar, tem a ver com inspirar. Ele vive de um jeito que provoca uma pergunta silenciosa em quem o observa. Como ele consegue? Como consegue não se abalar? Como consegue manter a calma? Como consegue ser desejado sem precisar correr atrás? A resposta está no que ele construiu dentro, porque esse homem entendeu algo que a maioria ignora. Você não se torna inesquecível tentando agradar. Você se torna inesquecível vivendo como um pilar. E pilares não pedem para serem notados, eles apenas sustentam tudo ao redor. Não é sobre idade, nunca foi. É sobre postura, presença, princípios. Ser mais velho não faz de um homem alguém especial, mas ser mais inteiro faz. O que realmente torna um homem inesquecível não é o que ele oferece, é o que ele preserva. Sua calma, sua verdade, seu eixo. Uma mulher mais jovem não se apaixona apenas por um rosto marcado pelo tempo. Ela se envolve com a história que esse rosto carrega, com o peso dos silêncios, com a firmeza das escolhas, com a clareza de quem já perdeu. E mesmo assim, continua de pé.
Ela pode não entender no início, pode até resistir, mas no fundo, ela sente que está diante de algo raro, quase extinto. Um homem que não se vende, que não se molda, que não se dobra, e que por isso mesmo a faz querer crescer. Esse é o verdadeiro poder do homem mais velho. Ele não diminui o mundo dela, ele expande, mas só se ela estiver pronta. E ele nunca força essa prontidão, apenas vive, apenas é. E é nessa simplicidade profunda que mora o segredo. Enquanto tantos gritam, correm, imploram, expõem, ele observa. Enquanto tantos tentam conquistar, ele escolhe preservar sua paz. Enquanto tantos se perdem por medo da solidão, ele entende que a solidão é o lugar onde a masculinidade madura é forjada. Ela sente tudo isso, mesmo que negue, mesmo que fuja, porque nenhuma mulher, em nenhum tempo, esquece o homem que a fez sentir algo que os outros nem conseguem nomear. Esse homem não passa. Ele marca, como perfume, como ausência, como memória. E a verdade final é simples e brutal. Você não precisa ser lembrado por todas, apenas por aquelas que viram em você o que o mundo inteiro tenta esconder dos homens, que a força real é silenciosa, e que o desejo mais profundo de uma mulher é se render a quem não precisa dela para ser completo.